amados, aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 6 da Escola Bíblica Dominical, a abrangência universal da salvação. Nessa oportunidade, vamos mostrar que a salvação de Deus é para todos, que a obra que Deus fez é completa, que sem Deus toda a obra humana é insuficiente para a salvação, que sem Deus toda a riqueza humana é insuficiente para a salvação, que Deus, o Senhor, dá responsabilidades aos cristãos, seus servos. A propósito, mais uma vez, e em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste e sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique no gostei. Duplo agradecimento aos que já vêm fazendo tudo isso, alguns desde a primeira publicação nesse canal. E a Deus seja a glória. Lição 6, a abrangência universal da salvação, apresenta o textuário que segue. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Comento daqui a pouco porque esse versículo compõe a leitura bíblica recomendada em João capítulo 3, versículos de 16 a 18, e a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6, que passo a ler e comentar agora. João 3,16. Vamos todos repetir? Se você está me acompanhando aí, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desse versículo, João 3,16, viajo na lembrança de algumas coisas. Primeiro, aqui muito já se falou, já se escreveu, e parte disso eu também já li, escrevi, também já falei, e me sinto impulsionado pelo Espírito a proclamar sobre isso agora. Nesse sentido, se eu fosse seguir rigorosamente a homilética, destinaria um espaço proporcional a todos os versículos dessa leitura recomendada para a classe, o que tornaria esse vídeo muito longo. Todavia, escreve Richard Wurmbrand na obra Torturado por Amor de Cristo, qualquer professor de homilética daria 0 a Pedro pelo discurso de Pentecostes. Porém, 3.000 almas foram salvas. Nesse sentido, recorro a Orlando Boyer, de saudosa memória, que, referindo-se a João 3,16, diz: Nicodemos pensava, talvez, como os demais judeus, que os planos de Deus incluíam apenas o povo da sua nação e que o Messias vinha somente para o povo judaico. Aí eu preciso fazer um parêntese. Nicodemos é a pessoa para quem Jesus está falando. O capítulo 3 de João. E toda essa narrativa, inclusive essa parte aí mais central, né, de João 3,16, Jesus fala diretamente a Nicodemos. É uma conversa de Jesus com ele e, claro, Jesus está dizendo coisas muito importantes. Então vamos. Mas Cristo queria que Nicodemos soubesse e que nós saibamos que o Pai Celestial ama todas as pessoas de todas as nações do mundo inteiro. Esse versículo, João 3,16, continua o saudoso Boyer, é talvez o mais conhecido e amado da Bíblia. É o Evangelho em miniatura, o Evangelho em ponto pequeno, como se em uma só gota de orvalho se visse todo o universo. Aqui, nestas poucas palavras, vê-se toda a boa obra, boa nova da salvação de Deus. Nota-se estes pontos. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior grupo, de tal maneira, o maior grau, que deu o maior ato, o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele a maior atração, crê a maior simplicidade, não pereça a maior promessa, mas a maior diferença, tenha a maior certeza,
a vida eterna a maior possessão. Vou deixar esse espaço aí para você dizer um amém, um glória a Deus bem forte. Por fim, pergunta e responde o autor: Deus nos amou porque mostramos desejo de segui-lo? Não. Ele nos amou quando éramos ainda pecadores, por causa de nossa grande necessidade dele, ou seja, nossa grande necessidade de Deus. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Comento. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Bom, o próprio Jesus nos ensinou: eu e o Pai somos um. Então significa que Deus ao mesmo tempo enviou e ao mesmo tempo ele foi enviado. Deus, o Pai e o Filho, os dois são um. É o Pai e o Filho, mas também são dois. E isso a gente explicou bastante quando estudamos a Trindade. Mas não é algo fácil da gente até mesmo explicar, às vezes até de entender. Mas é assim que a Bíblia nos garante. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito bem. Quem crê nele não é condenado. Quem crê nele quem? Em Jesus. Não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Isso porque o homem já nasce a caminho da condenação. Porque passado aquele primeiro período de infância, e a gente ainda vai insistir um pouco nisso mais uma vez nessa lição, mas passado aquele período de infância, porque o próprio Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então, enquanto criança, nós ainda estamos a caminho do céu, mas logo em seguida, quando pegamos entendimento, há a necessidade de nascer de novo. Por isso, esse versículo está escrito dessa maneira: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A partir do momento que o ser humano, o homem ou a mulher, adquire entendimento, se ele não aceitar Jesus, ele está a caminho da condenação final. Continuando. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então vamos lá. Porque há um só Deus, é um Deus. Embora na Trindade nós estudamos que existe Pai, Filho e Espírito Santo. São três, mas que são um. São um, mas que são três. Mas fora essa questão aqui, só há um Deus. Nenhum outro nome é dado. Aliás, é assim que escreve o escritor Lucas, no livro de Atos, registra as palavras de Pedro. Porque debaixo do sol, nenhum outro nome é dado pelo qual devais ser salvo. Então só há um Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Muito bem. Deus é a maior autoridade. E só há uma maneira de nos dirigirmos a Ele e sermos atendidos, por meio do Senhor Jesus Cristo, que é um só mediador, o único mediador. Isso aqui é muito importante, porque quando você, eu não sei, você que está me assistindo, mas posso arriscar dizer que a maioria das pessoas que estão me assistindo tem dificuldade se desejar falar com um prefeito de uma grande cidade, um governador de estado, se tiver desejo de falar com o presidente da República. Então, ele não será recebido. A maioria de nós é o que aconteceria. Da mesma forma, com Deus também, ele é a maior autoridade. Deus conhece o homem, a princípio, como um homem pecador. Mas quando o homem vai por meio do Senhor Jesus, então funciona essa mediação que Jesus tem para a autoridade perante nós, né? Porque Jesus morreu por nós, e perante Deus porque ele foi enviado por Deus. Então, há um só mediador,
Quer ser atendido? Precisa se dirigir a Deus e em nome de Jesus. Se quiser ser mais preciso ainda, se dirigir ao Pai, ao Deus Pai, em nome do Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus Filho. Versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O qual se deu a si mesmo. Quem se deu a si mesmo? O Senhor Jesus, em preço de redenção. Ele morreu para que nós fosse redimidos de nossos pecados. Por todos, se deu a preço de redenção por todos aqueles que crerem no Senhor Jesus, para servir de testemunho a seu tempo. Testemunho do Senhor Jesus, quando ele andou aqui no mundo, então foi um testemunho bastante amplo, bastante abrangente, né? Aqui na Terra. Diante do que temos como proposta nessa lição, vamos abordar 5 aspectos da salvação de Deus. Vamos dizer que a salvação de Deus é para todos, que a obra que Deus fez é completa, que sem Deus toda a obra humana é insuficiente para a salvação, que sem Deus toda a riqueza humana é insuficiente para a salvação e que Deus, o Senhor, dá responsabilidades ao cristão, seu servo. Número 1, a salvação de Deus é para todos. Para todos os seres humanos em todos os níveis sociais. Precisamos frisar. Seres humanos. Quem vai ser salvo são seres humanos, homem e mulher. A salvação é para nós. Nenhum outro ser foi criado com essa prerrogativa, imagem e semelhança de Deus. Aliás, há um desperdício muito grande, né? Imagine, se aplica mais à mulher, mas a mulher que preferir ser chamada de cachorra. Não, está abrindo mão de uma prerrogativa muito grande. Só ser humano foi feito imagem e semelhança de Deus. Cachorro não foi. Ainda que seja um cachorro muito caro, daquele de pedigree, daqueles que são vendidos entre pessoas ricas, ainda que seja um cachorro desse, ele não é imagem e semelhança de Deus. Portanto, não há salvação do ponto de vista espiritual para ele. E é em todos os níveis sociais. Isso aqui vale para pessoas da alta sociedade, vale para pessoas simples, em todos os lugares do mundo. Mas antes disso também é importante dizer que toda vez que falamos em salvação, pode aparecer a pergunta, salvar de quê? E isso nós vamos falar com muita propriedade daqui a pouco. Mas eu posso adiantar, salvar do inferno. Mas daqui a pouco a gente entra em mais detalhes sobre isso. Então, salvação para todos os seres humanos em todos os níveis sociais, para todos os seres humanos em todos os lugares do mundo. Deus veio para salvar as pessoas da Ásia, da Europa, da África, da Oceania, da América do Norte, Central, América do Sul, de todo o lugar. Se por acaso estiver, se for, dependendo da situação, até se estiver num voo, né? Se num voo que vai aí a mais de 1000 metros de altura, se houver a pregação do Evangelho e alguém resolver aceitar Jesus, vale ali também nessa situação. Também a salvação é para todos os seres humanos em todos os níveis de intelecto. É muito importante, a salvação vale para doutores e vale para indoutos, vale para pessoas de muita cultura e vale para pessoas sem cultura nenhuma, com muito pouca cultura. E também ainda a salvação é para todos os seres humanos em todos os níveis de riqueza e pobreza. Vale para a pessoa muito rica, vale para a pessoa muito pobre. O próprio Deus escreve que ele é dono, o nosso Deus é dono do ouro e da prata, ou seja, toda a riqueza que há no mundo pertence a ele. Então, não vai fazer diferença perante Deus o homem ser mais rico ou ser mais pobre. Faz diferença sim, aquele que o aceita de coração. Em João capítulo 4, versículo 29, temos a história da mulher samaritana. Mas me chama a atenção esse versículo, porque a mulher samaritana ela sai
Então, ali por Samaria, evidentemente, é onde ela estava, depois de ter conversado com Jesus, ela sai falando o seguinte: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Bom, a mulher samaritana foi alcançada porque o Altíssimo não faz acepção de pessoas e passou a anunciá-lo. Quando ela sai e diz, vim e vede, ela está querendo levar pessoas a Cristo, levar pessoas a ouvir Jesus falar, isto é, pregação do Evangelho. E ela começa a dar um exemplo, olha, ele começa a dar o seu próprio testemunho, olha, não é este o Cristo? Ele falou tudo quanto eu tinha feito, porque lá na conversa, Jesus mencionou o marido, e ela disse, eu não tenho marido. Jesus disse, de fato, não tens marido. Na verdade, esse que tem, você teve 5 maridos, esse também não é seu. Então, ela ficou maravilhada com aquilo. Como ele poderia saber? Uma pessoa que nunca, na linguagem dela, ela diria, né? Uma pessoa que nunca me viu antes. Então, mas ela está querendo aproveitar, se valer do seu testemunho, que é um caminho muito válido, para levar pessoas a Jesus. Significa dizer que ela estava convertida. Ela ouviu a palavra do Senhor Jesus e se converteu. E ainda que Jesus fez uma chamada geral, em Marcos capítulo 8, versículo 34. Assim está escrito, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes. Quem chamando? Jesus chamando a si, chamando a ele mesmo, a multidão. Com os seus discípulos. Jesus estava com os seus discípulos. Aí disse-lhes, para aquela multidão, é como se ele gritasse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É como se ele estivesse gritando, porque ele falou para uma grande multidão. Então não dá para a gente conceber falar para a multidão como uma voz natural, como nós estamos fazendo aqui. Mas esta é a mensagem. Quem quiser vir, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, tem que abrir mão de tudo mesmo. Tudo aquilo que fizer diferença, fizer barreira, fizer separação entre você e Deus, tem que negar, tem que abrir mão daquilo mesmo. Tome a sua cruz, quer dizer, a sua dificuldade. Eu gostaria até de ir, esse negócio de igreja, de ficar com Jesus, até que seria bom, mas eu tenho essa dificuldade, tenho aquela. Pois é, Jesus está dizendo que nada disso se justifica. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Significa dizer que cada um terá o seu problema, cada um terá as suas dificuldades quando resolver seguir a Jesus. Mas a cruz é de cada um. Também é importante dizer que Jesus aqui ele fala da cruz do sentido figurado. Quando ele, o Senhor Jesus, carregou uma cruz de verdade, foi crucificado numa cruz de verdade, morreu numa cruz de verdade, derramou o seu sangue numa cruz de verdade, para que eu e você pudéssemos ser salvos a partir do momento que cremos no Senhor Jesus. Número 2. A obra que Deus fez é completa. Deus fez tudo o que era necessário a ele fazer. Era necessário enviar seu filho e ele o fez. Era necessário Jesus derramar seu sangue para purificar-nos a nós que nele cremos de nossos pecados. E Jesus o fez. Deus deixou o ser humano em condições de fazer tudo o que é necessário. Bom, tem a parte de Deus e tem a nossa parte. Aqui entra várias doutrinas, mas o fundamental é o escrito em João 3:7. Necessário vos é nascer de novo. E aí deixa eu explicar melhor isso aqui. Também faz parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. E aí Jesus acrescentava, porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino dos céus. Mas em outra passagem, Jesus diz assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então eu faço uma figura aqui dizendo o seguinte, nós nascemos, evidentemente nascemos bebês, nascemos então com passaporte carimbado, válido, com visto, tudo pronto para ir para o céu. Quando nós crescemos e adquirimos
entendimento, esse passaporte perde a validade. Então, é necessário revalidar o passaporte, como a gente faria se fosse viajar para um país estrangeiro. Esse revalidar o passaporte na linguagem espiritual significa nascer de novo. É assim que se passa de novo agora a ter acesso ao reino dos céus e está com essa situação resolvida enquanto estiver aqui na terra, enquanto não se desviar do caminho do Senhor Jesus. E quando isso acontece, vários outros ensinos acompanham como a criança segue os pais, ou seja, sem encontrar dificuldades. Um exemplo disso encontramos na pregação de João Batista, que não pode ser confundido com o João, escritor do Evangelho, das 3 epístolas e do Apocalipse. Lucas registra no capítulo 3, versículos de 12 a 14, o seguinte: E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, até aqui porque para a gente poder desenrolar isso, e chegaram também os publicanos. Publicanos eram os coletores de impostos, eram os fiscais do Império Romano, então eles eram, podemos dizer, até odiados pelos judeus, porque cobravam impostos. A maioria deles acharcavam, ou seja, cobravam mais do que era legal cobrar, e de tal forma que eles acabavam se enriquecendo dessa maneira ilícita, porque cobravam além do que era permitido. Então eles chegaram também os publicanos para serem batizados. Olha só, porque o início desse capítulo 3 de Lucas João Batista ele começa fazendo um discurso muito duro. Ele diz a Bíblia que ele ia para o deserto e as pessoas iam para lá para escutar o que ele tinha a dizer. E João Batista fazia um discurso muito duro, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mas as pessoas eram impactadas pela palavra, pela unção que havia nas palavras de João Batista. E então se convertiam e queriam saber o que precisava fazer para sair daquela situação espiritual ruim e passar para a situação boa. E aí eles fizeram por isso que está escrito dessa forma. Chegaram também os publicanos, e aqui poderia ser os fiscais propriamente que iam da casa das pessoas, e poderia ser também ali fiscais, chefes de grupos que faziam esse trabalho, para serem batizados, ou seja, já haviam crido no que João Batista havia pregado e agora queriam ser batizados e disseram então, agora, mestre, falando para João Batista, que devemos fazer? E ele lhes disse, João Batista disse a eles, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado, ou seja, cobrar apenas aquilo que é de direito. E continua a narrativa de Lucas. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós que faremos? Esse nós que faremos significa que aqueles soldados do Império Romano também creram na palavra de João Batista, também resolveram mudar de vida espiritual e agora então perguntavam a João Batista, queriam ser batizados e queria saber o que deveria fazer. É muito importante isso aqui. Eles iam para ser batizados, mas havia uma preocupação com relação à conversão. Não basta a pessoa chegar e dizer que, olha, não, eu também fui para a igreja, também me batizei e tal, tá tudo certo comigo, se a pessoa não tiver realmente arrependido, se não tiver realmente disposto a parar com as práticas pecaminosas. É isso que esses versículos estão mostrando. Então o soldado pergunta, e nós que faremos? E ele lhes disse, e João Batista então disse a eles, a ninguém trateis mal. Bom, aqui está mais ou menos razoável. Provavelmente aqui o modo arrogante, como aqueles soldados se dirigiam às pessoas normais. Nem defraudeis e contentai-vos com o vosso soldo. Nem defraudeis, ou seja, não levar vantagem às custas dos outros, não se apropriar do que é dos outros, não usar de artimanhas para levar vantagem às custas dos outros. E contentai-vos com o vosso soldo, ou seja, contentai-vos com o vosso salário, com o salário de vocês que é legal, e não querer nada além disso, ou seja, João Batista está literalmente pregando aqui contra a corrupção, já naquela época. Item 3. Sem Deus, toda obra humana é insuficiente
para a salvação. Muito bem, Deus fez tudo o que era necessário a ele fazer. Era necessário enviar o seu filho, importante. Como o filho e o pai são um, espiritualmente os dois enviaram, os dois vieram ao mundo. Ajuda a entender isso, o ocorrido, em Atos capítulo 9, versículo 5, que está escrito assim: E ele disse, quem és, Senhor? Vamos lá, quem é que diz? Atos 9,5, está falando da conversão de Saulo. Saulo vai passar a ser o apóstolo Paulo. Nesse momento ele é Saulo. E ele ainda não está convertido. Ele saiu com a finalidade, pensando em chegar em Damasco, para lá bater, para lá ele prender, para lá amassar, vamos dizer assim, né? Mas para ele bater, bater e prender em pessoas cristãs que estavam confessando ao Senhor Jesus. E no caminho, diz a Bíblia, que no caminho para Damasco, o próprio Senhor Jesus, já ressurreto, já ressuscitado, apareceu a ele. E diz a Bíblia que Saulo caiu, ficou cego, mas a única coisa que ele via era o clarão do Senhor Jesus. E então Saulo faz essa pergunta: quem és, Senhor? E aí continua a narrativa. Aí disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. É muito importante a gente entender isso. Às vezes um amigo nosso passa por uma situação de tristeza, passa por uma enfermidade, passa por um acidente e nós dizemos assim: olha, eu senti a sua dor. Olha, na verdade é uma força de expressão e não pode ser mais do que isso, porque dor cada um sente a sua, tristeza cada um sente a sua. Conforme a gente vai sendo afetado, a gente pode sentir uma parte daquilo ali, mas dizer que eu senti a sua própria dor quando um caiu e se machucou, isso não é possível. Quando um apanhou, quando um foi chicoteado, a gente dizer que sentiu a dor dele não é a mesma coisa. Pois é, mas no caso do Senhor Jesus, quando ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, é porque Jesus está assumindo que quem perseguia o seu povo, perseguia a ele o próprio Jesus. Quando Jesus está dizendo isso para Saulo: eu sou Jesus a quem tu persegues, está dizendo para ele que, olha, quando você tomou parte, quando você segurou a capa das pessoas que apedrejavam ao Estevão, eu também estava sendo apedrejado naquele lugar. Ou seja, o cimento, a maneira de ter assim. E essa comunhão, ela é muito maior quando é entre o Pai e o Filho. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Continuamos. Deus deixou o ser humano ter tudo o que é necessário, em todo o tempo. 1 João, capítulo 1, versículo 7, a parte A, nos indica como fazer isso, ou seja, andar com ele na luz, andar na luz, como ele na luz está, ter os outros. O que é isso? Ter comunhão com os demais crentes do Senhor Jesus. Ter comunhão da medida do possível, né? Ter comunhão com os demais crentes do Senhor Jesus. Ter comunhão da medida do possível, né? Ter comunhão na medida do possível, porque a crente, existe pessoas que estão em Cristo espalhadas pelo mundo afora. A maioria deles, é claro que a gente não vai conseguir conhecer, mas é muito importante. Isso aqui sinaliza que é muito importante. Não dá para a gente ser um crente, não dá para a gente ser um cristão, não dá para a gente dizer que está em Cristo ou estar em Cristo sem que ninguém saiba disso e sem que a gente tenha comunhão com mais alguém. Por isso a importância das igrejas locais, por isso a importância de estar vinculado às igrejas, porque as igrejas locais são a porta para levar a gente ao Senhor. Deus enviou o seu Filho, o Verbo que se fez carne, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, para nos dar o exemplo de como servir ao Pai, o que ficou bem entendido aos cristãos da igreja primitiva. Por isso Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Mesmo que gênios com o talento de Thomas Edison, inventor da lâmpada, ou de Santos Dumont, o pai da aviação, ou ainda pessoas notáveis como as que contribuíram para a eletricidade que temos hoje,
A pergunta do carcereiro de Filipos só se responde de uma forma. Quando ele pergunta: que devo fazer para ser salvo? Está em Atos capítulo 16 e 31. Ora, Paulo e Silas estavam presos, havia estavam algemados, tinham que ficar de pé, amarrados no tronco. E diz a Bíblia que houve um estrondo, um terremoto à meia-noite, porque enquanto Paulo e Silas, mesmo nessa situação, cantavam e louvavam ao Senhor Jesus. E houve um grande estrondo, um grande terremoto, e caíram as algemas, caiu a porta da cadeia, e o carcereiro, achando que as pessoas haviam fugido, ele queria se matar, mas aí Paulo disse: olha, nós estamos todos aqui, não faças tal. E ele faz essa pergunta: que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É claro que a tua casa representa ali um adicional, porque era uma profecia de Paulo para a família daquele carcereiro. A salvação é individual, mas crer no Senhor Jesus é a condição necessária e única condição para ser salvo. Sem Deus, toda a riqueza humana é insuficiente para a salvação. É insuficiente para a salvação da respectiva alma, no caso da pessoa que for rica e pensasse em adquirir salvação com riqueza material. E aí é importante a gente observar o seguinte: sempre que falamos de salvação, poderemos ficar diante da pergunta: salvar de quê? E eu preciso responder essa pergunta. Salvar do inferno, como o próprio Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, quem é que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É o Senhor Deus. Então temos que temer a Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui nesse texto que acabamos de recitar. E a outra questão: a riqueza ela é insuficiente para a salvação da alma de outros. Assim como não pode comprar a própria salvação, também não pode comprar de outra pessoa. É importante insistir que a riqueza material não pode comprar a salvação de seu dono da riqueza. E sequer pode comprar a salvação de qualquer outra pessoa, por mais querido ou querida que seja para o rico. Na passagem do rico e Lázaro, quando o rico estava em local de tormento, entendeu que nada podia fazer para atenuar o próprio sofrimento. Pediu que o pai Abraão enviasse Lázaro à sua família para pregar a seus parentes e evitar que fossem todos para aquele local de tormento, mas não conseguiu. E também lá, aquele homem rico que estava no local de tormento, ele não tinha essa preocupação apenas porque ele estava muito apiedado dos seus parentes, não. É porque o local de tormento, um dos tipos de tormento, é exatamente a questão da acusação. As pessoas serão acusados dia e noite. Então, o local de tormento, além do sofrimento físico, também tem a questão do sofrimento emocional, psicológico e por aí afora. Porque é o local onde filho acusa o pai acusa o filho acusa a mãe acusa o filho, a mulher acusa o marido acusa a mulher, um acusa o vizinho, o outro vizinho também se acusa, enfim, é um local de acusações, e ele já se precavendo disso, passou a ter uma preocupação maior. Aquele rico, que é importante também frisar, ele estava no local de tormento não por ser rico, mas ele estava no local de tormento porque era rico e havia morrido sem Deus, sem paz e sem salvação. Ilustrando a importância da riqueza no que se refere ao reino dos céus, lembro que há ao menos duas correntes a respeito de quem terá sido o homem mais rico dos Estados Unidos em todos os tempos. Há os que afirmam ter sido Andrew Carnegie, falecido em 1919, em contraposição aos que dizem ter sido John Davidson Rockefeller, falecido em 1937. Em qualquer dos casos, a fortuna de cada um desses homens terá sido tal que, atualizada aos parâmetros de hoje, cada uma dessas seria superior
a soma das fortunas dos 5 homens mais ricos do mundo atual, sendo a lista encabeçada por Bill Gates, da Microsoft, até alcançar o Mark Zuckerberg, do Facebook, que está em 5º lugar. De qualquer forma, o fato é que, mesmo que uma pessoa com a fortuna do valor da de Zuckerberg, ou do Bill Gates, ou do David Rockefeller, ou do Andrew Carnegie, quisesse, não poderia comprar sequer um lugar no céu, pois está escrito. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos de 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. A salvação está ao alcance de todas as pessoas, com qualquer nível de riqueza ou pobreza, qualquer nível de cultura ou de conhecimento, mas a regra para alcançá-la precisa ser sempre a estabelecida por Deus, registrada nas Escrituras. Número 5. Deus, o Senhor, dá responsabilidade ao cristão, seu servo. Porque o ser humano necessita fazer algo. Após o pecado de Adão, Deus lhe disse, isso está em Gênesis capítulo 3, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. O que significa dizer que desde então, o ser humano passou a depender do trabalho para sobreviver. Evidentemente que logo se descobriu a violência e as guerras para os vitoriosos subjugar os perdedores, chegando até a escravidão de uns para conforto de outros. Na história mais recente, temos na prática as diversas formas de trabalho, trabalhadores e patrões. No entanto, está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde como a criança, esse é o maior no reino dos céus. Além disso, o próprio Jesus ensinou, João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E mais, João capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Mas afinal, o que o ser humano necessita fazer? Primeiro de tudo, observar o que está em João capítulo 3, versículo 7. Necessário vos é nascer de novo. Vale insistir que se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Além disso, João capítulo 3, versículo 5. Porque eu vos dei o exemplo, é o próprio Jesus falando aos discípulos, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ou seja, estar em comunhão com Deus significa também trabalhar para Ele, dentro da realidade de cada um. E ainda, cuidar da própria salvação e anunciá-la a outros como for possível. Importa também citar Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é um processo. É muito importante para o cristão ser hoje um cristão melhor do que foi ontem e amanhã ser um cristão melhor do que é hoje. É muito importante crescer a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. O que é isso? A cada dia é preciso ter interesse em aprender mais das Escrituras, a cada dia aperfeiçoar a sua comunhão com Deus. E como é que se faz isso? Lendo a Bíblia, orando, ouvindo boas pregações, lendo bons livros, ou seja, se alimentando o seu próprio espírito. Assim, entra-se no processo da santificação. E isso é uma das condições que escreve aqui o escritor aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há um momento em que a pessoa possa dizer, já atingiu o top da santificação e não preciso fazer mais nada. Basta eu manter até onde eu cheguei. Não. Todo
todos nós, todo cristão, toda pessoa que espera no Senhor, que confia no Senhor, que tem comunhão com Deus, precisa todo dia estar preocupado em ser um cristão melhor. Por isso, dou graças a Deus pela oportunidade de elaborar estes vídeos, alguns com privação de horas de sono em pesquisas e operacionalização. Mas repito o que diz o apóstolo Paulo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, na parte B, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Concluindo, falamos que a salvação de Deus é para todos. Lembramos que a obra que Deus fez é completa. Dissemos que sem Deus toda obra humana é insuficiente para a salvação. Dissemos que Deus, o Senhor, dá responsabilidade ao cristão, seu servo. Falamos que sem Deus toda a riqueza humana é insuficiente para a salvação. Por falar em riqueza, as pessoas que se enriqueceram quase sempre terão em sua biografia a citação de ter feito bons negócios ao longo dos anos. Quando falamos em salvação da alma, estamos falando do melhor negócio que os que morreram em Cristo, bem como nós que estamos em Cristo, fizemos e que você que assiste esse vídeo deve fazer se ainda não o fez. Pois entramos com muito pouco quando o próprio Deus entrou com a parte impossível ao ser humano, ou seja, enviou-nos seu Filho Jesus. O negócio é bom a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo e eternamente. Amém. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por esta oportunidade de ministrar a tua palavra e te louvo por este teu servo que está ouvindo, que ouviu até aqui a pregação da tua palavra, por qualquer meio, Senhor, de comunicação, quer seja por equipamento móvel, quer seja por computador pessoal, quer seja por tablet, qualquer outro meio de mídia. Ó Deus, abençoa, Senhor, o teu servo, abençoa a tua serva que veio até aqui, ajuda-os, Senhor, ajuda a tua serva, ajuda o teu servo que ouviu essa mensagem, a tomar a decisão certa, a tomar a decisão de te servir, a tomar a decisão de crescer na tua graça e no teu conhecimento a cada dia. Também, Senhor, edifica aqueles que já são teus servos, aqueles que já te conhecem, Senhor, aqueles que já andam na tua graça, que já andam na tua paz, que já foram alcançados por ti. Ajuda-os, Senhor, a cada dia, que essa mensagem sirva, Senhor, para consolar, para edificar, para exortar e que tudo essa mensagem tenha sido feita. Ó Deus, renova, Senhor, as forças daqueles que estão cansados. Dá, Senhor, entendimento àqueles que buscam, meu Senhor, conhecer mais de Ti. E que esta palavra, meu Senhor, que este vídeo seja um instrumento em Tuas mãos, seja um canal de bênçãos para as pessoas que o assistirem, que o estão assistindo, meu Senhor, em qualquer lugar, em qualquer época. Por isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente, clique no gostei. Em nosso próximo encontro comentaremos a lição número 8, Salvação e Livre-Arbítrio. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.